com 9 participantes. E o assunto é este aí, ó. Estudo dos capacitores. Tá enxergando aí? Chegou, né? Gente, mais uma vez eu vou falar uma coisa que eu gosto muito de falar, é o seguinte, na aula prática, a minha função aqui é quase do braço de vocês aí, tá? Eu vou fazendo as coisas, explicando, tudo bem, mas se vocês quiserem que eu faça alguma coisa na hora da simulação, vocês olhem, faz isso para mim aí, ó, fecha essa chave, abre outra, tal, pode falar que eu faço, né? É como se a gente estivesse no laboratório e você quer fazer aquela ação, né, para ver o que vai acontecer. Como eu que estou com um mouse aqui com o controle, é só vocês falarem que eu faço. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, estudo dos capacitores. Basicamente, o que a gente vai focar hoje é na ação do capacitor em corrente contínua. Tá? A grande aplicação dos capacitores na eletrônica é em corrente alternada, que vocês vão estudar ano que vem. Mas para estudar o capacitor em corrente alternada, vocês têm que ter muito mais noção ainda de corrente alternada do que já tem, inclusive na questão de matemática também, porque a gente trabalha muito com fasores. Então, por enquanto é cedo, vamos deixar para o ano que vem. Hoje vai nos interessar mais ou menos assim, saber como funciona o capacitor e qual a ação dele no processo de carregamento, de descarregamento, de tal forma que a gente pode dividir esse processo todo, de forma didática, em 3 etapas. Uma delas é o período que o capacitor está descarregado. Como é que fica o circuito básico. A outra, a terceira, é quando ele está carregado totalmente, entre aspas. E a que é mais importante é chamado de período transitório, é o período que ele está carregando ou descarregando, conforme o caso. E nós vamos mostrar isso para vocês hoje como o objetivo principal da aula. Tá certo? Antes, porém, eu coloquei alguns slides aqui, ó, só para mostrar para vocês, não tem outro objetivo, porque eu não vou explicar o funcionamento, porque não é a nossa função, alguns tipos, né? Só para vocês verem, né? Na pesquisa que vocês estão fazendo, vocês provavelmente já entraram em contato com esses tipos todos, e até muito mais, outros tipos ainda, né? Mas está aqui, é só para esquentar mesmo o motor. Esse aqui é o primeiro tipo, olha a forma dele. Todos os modelos que tem aqui são daqueles de furo, né? Eles são colocados no furo da placa de circuito impresso e soldados, né? Eu quero mostrar para vocês a nomenclatura, cara. Olha esse caso aqui, olha esse aqui parecido. Cara. Esse aqui, por exemplo, está escrito valor, né? Eu quero dizer, gente, que o capacitor, diferentemente do resistor, ele precisa de mais dados na hora de você fazer um projeto. O resistor interessa o valor da resistência, e em alguns casos, nem todos, a potência elétrica dele e a tolerância, né? Não tem significado. Por exemplo, o tipo, a forma, não é tão importante na maioria dos casos, né? A forma, sim, é importante por causa do lugar que ele vai ser colocado, mas tudo bem. Tecnicamente falando, não é o mais importante. Agora, o capacitor eu preciso saber a capacitância dele, a tolerância dele, qual que é a tensão de isolamento dele, qual que é o tipo dele, e mais outras informações que não cabem nele se elas forem escritas. Então, é complicado você, considerando a variedade de tipos de capacitores, você mostrar ou apresentar essas características dele. Por isso que é complicado, tem vários códigos, vamos dizer assim, várias técnicas de identificação dos capacitores, por isso que eu coloquei lá no trabalho para vocês pesquisarem. Também é uma forma assim, inicial de vocês entrarem em contato com isso. Na realidade, vocês vão ficar o resto da vida tendo esse problema. Quando for usar o capacitor, como é que eu vou fazer a leitura dele? Aí vocês pesquisam na internet, graças a Deus a gente tem internet que te tira a dúvida na hora. Não é assim,
tanta necessidade, ficar estressando muito. Eu vou usar um capacitor de tanto, ou isso, ou aquilo. Na hora que você tiver a demanda, se você já não tem a prática ainda, você procura na internet e vai verificar. Certo? Não tem como ser diferente. A variedade é muita e cada dia aparece um modelo, um tipo diferente. Esse modelo aqui, esse tipo de capacitor, são os capacitores eletrolíticos, provavelmente é um dos mais usados. Eu coloquei vários aqui para vocês verem. Tem desde uns pequenininhos, né? Tem esse SMD aqui, ó, extremamente pequeno, né? Lógico, né? Há outros de tamanho médio e outros de tamanho muito grande. Tem capacitor eletrolítico que tem mais de um palmo de comprimento, tá? De tão grande que ele é. Mas por que ele é grande assim? É porque ele tem uma tensão de isolamento grande e também tem uma capacitância grande. Os dois parâmetros mais importantes dos capacitores é a capacitância, obviamente, que é a sua capacidade de armazenamento de energia, né? E a outra é a isolação do dielétrico, que é muito importante a gente conhecer, porque se a gente desrespeitar o valor, ele vai estragar. Se for um capacitor comum, tântalo, papel, mica, tal, ele vai furar o isolamento e vai estragar o capacitor. Se for um capacitor eletrolítico, é pior ainda, né? O capacitor eletrolítico, como o dielétrico dele é um eletrólito, há um processo químico ali acontecendo, se ele não ocorrer da maneira correta, se ligar uma tensão muito grande, acelerar o processo, o que vai acontecer? Ele vai explodir. É comum o capacitor explodir, capacitor eletrolítico. Eu já vi muito acontecer. Tá? Então, nós temos que conhecer a tensão de isolamento para não ultrapassar o valor. Recomenda-se usar um valor razoavelmente menor. Tá? Por exemplo, se o capacitor tiver uma tensão escrita lá igual esse aqui, ó, está escrito aqui, ó, 25 volts, não ligue 25, ligue 20, não deixa passar de 20, não. É sempre bom ter uma tolerância. Outra questão é a polaridade, ele é polarizado, eu não posso inverter a polaridade dele. Causa o efeito contrário lá no processo químico do eletrólito, e ele vai explodir também, com certeza. Né? Uma outra coisa que não é muito comum ser falado, mas que acontece é o seguinte: o capacitor eletrolítico, ele foi feito para estar sempre trabalhando no circuito, né? Ele é um capacitor muito sensível, em função de trabalhar muito com química. Então, se você, por exemplo, que praticamente todo aparelho eletrônico tem o seu lá, então você está usando constantemente o seu aparelho, não há problema. Por quê? Porque ele foi feito para isso. O projeto dele, o estudo em cima dele, foi feito para ele estar usando direto, sendo usado direto. Se você ficar muito tempo sem usar, quer dizer, seu capacitor está lá na prateleira anos, né, sem uso, ou então você está dentro de um aparelho, um aparelho, está dentro do aparelho, mas o aparelho não está ligado, quer dizer, é como se ele estivesse inativo, né? O que vai acontecer? A ação química que está sempre se processando vai se processar de forma diferente do que processaria se estivesse sendo usado normalmente. Aí, quando você vai usar, digamos assim, você fica um ano com o aparelho desligado. Aí você vai ligar o aparelho. Qual o risco de acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer, e acontece muitas vezes, é que na hora que você ligar o capacitor, ele já não está da mesma forma. A sua estrutura química, né, a estrutura química do dielétrico dele não é a mesma que seria se estivesse sendo usado normalmente. Aí quando você liga, ele pode estourar. Por quê? Porque o capacitor já está com propriedades diferentes daquela que ele deveria ter, porque ele foi projetado para ter. Né? E tanto como ele foi projetado para ser usado também. Eu já vi muito capacitor novinho, né, entre aspas, mas já bem rodado, né, rodado assim, nunca foi usado, mas já tem uma vida longa, na hora que você liga, ele estoura. Então, não é bom comprar capacitor velho ou ficar armazenando capacitor eletrolítico durante muito tempo, não, porque ele vai estragar. É semelhante, a justificativa é quase a mesma de uma bateria. Se você fica com a bateria dentro do seu celular, e fica muito tempo sem usar o celular, o que vai acontecer? Você vai notar que vai criando uma crosta dela. É porque está havendo um processamento químico no material diferente do normal.
Então, ele vai se danificar, com certeza. A coisa que é feita para usar, use. Né? Isso é válido para quase tudo na vida. Você, por exemplo, o ser humano, por exemplo, foi feito para quê? Para se movimentar, andar, etc, etc, etc. Se você ficar parado muito tempo, atrofia, né? Aí, quando vai querer fazer alguma coisa, está atrofiado, não vai acontecer. Se você fica muito tempo assim, sem estudar, é um exemplo meio esquisito, irônico, mas também é válido. Se ficar muito tempo estudar, o dia que você for estudar vai ter um tilt. Por quê? Porque o seu cérebro precisa ser desenvolvido como músculo, né? Ele tem que estar fazendo a parte dele. Bem, vamos lá, senão a aula não vai dar tempo. O outro tipo aqui é o de tântalo, né? Tem esse formato aqui, ó. Nós temos alguns modelos aqui de colocar em superfície, de colocar em furo, tal, né? São os capacitores pequenininhos, normalmente para tensão de isolamento baixa. Olha esse aqui, por exemplo, aqui, ó, 6 volts, né? Esse código aqui indica o valor dele, assim como de baixo aqui, ó, 16 volts e tal. Então, os capacitores de tântalo, eles são usados, eles são de baixa capacitância e usados com baixa tensão de isolamento. Beleza? O outro tipo que nós temos aqui, que é também razoavelmente comum, são os capacitores variáveis, chamado de trimmer. Então, esses aqui, ó, este aqui, este caso, são os maiores, né, e mais antigos, usados em situações que têm baixa capacitância e alta tensão de isolamento. E o dielétrico dele é o ar. Observe esse caso aqui, por exemplo. Ó. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um conjunto de placas, um outro conjunto de placas e um eixo. Quando você gira o eixo e fica nessa posição, observe que as placas daqui, ó, desse conjunto aqui, que estão todas em paralelos, estão separadas dessa aqui. Ó. Quando você gira o eixo, esse conjunto aqui vem e entra dentro desse outro conjunto aqui. Aí as placas ficam defrontando. Dessa forma, acontece o efeito capacitivo, né? Que é você ter placas condutoras, uma em frente à outra, com um dielétrico entre elas. Se não tiver em frente uma da outra, defrontando, encaixada, elas não vai acontecer o efeito capacitivo. E tiver pouco encaixada, só uma parte da área defrontando, a capacitância é menor. Então, ajustando o posicionamento das placas, você vai ajustar a capacitância, por isso que ele é chamado de capacitor variável. E tem vários modelos, como vocês estão vendo aqui. Ó. Esse aqui tem o eixo, mas ele é movimentado com o quê? Você pega uma chave de fenda e coloca aqui ó, e gira. Essas placas aqui que você dá para perceber, cara, elas giram, né? E do jeito que está aqui, elas estão uma sobre a outra, formando tipo um sanduíche. Então, há uma capacitância, digamos, máxima aqui. Quando você gira, esse conjunto passa por outro lado, elas não vão se defrontar, ou então vão se defrontar parcialmente. Você está ajustando o valor da capacitância. Esse aqui é de soldar no circuito, assim como esses outros aqui. Ó. Tem vários e vários modelos. Se você pesquisar, fizer uma pesquisa melhor que eu, você vai ver isso aí. Beleza? O último exemplo aqui é o de polipropileno, que é um capacitor também bastante comum. Tem esses formatos aqui, ó. Observe que tem uns pequenininhos aqui, para circuito impresso. Tem os também para circuito impresso, parece uma pastilha, uma balinha, né, de chocolate. Tem esse metálico aqui, ó, chama de axial, né, porque os terminais deles estão no eixo, e esses aqui não são em eixo. E tem esse outro aqui, ó, parece uma bateria, né, que você encaixa o terminal aqui, ó. E tem aqui os dizeres, indicando os dados que precisa saber. Tem todos os tipos aqui escrito. Como ele é grande, dá para colocar, né? Esse, por exemplo, é de 8 microfarads, com a tolerância de mais ou menos 5%, e uma tensão de isolamento de 450 volts alternados, considerando a faixa de frequência entre 50 e 60 Hz. E vai por aí, tá? Esse aqui também é a mesma coisa, só que ele é cilíndrico. Esses capacitores são muito usados em motores para produzir corrente de partida nos motores. Por exemplo, no ventilador da sua casa, lá de teto, por exemplo, que é monofásico, você vai observar que tem um capacitor lá dentro, é porque a ação do capacitor lá é atrasar uma corrente em relação a outra
e vai produzir o torque e fazer o motor girar. Se você não tiver isso, ele não gira. Né? Isso é um assunto também lá para o segundo ano. Bem, então vamos à aula de hoje propriamente dita, que é, como eu disse, o estudo dos capacitores. E nós vamos dividir esse estudo em duas partes, considerando que o capacitor em corrente contínua pode ser, o estudo dele pode ser desmembrado em duas partes, porque tem duas ações diferentes. Ele se carregando num circuito RC, série, que é o que vocês estudaram, né? Que eu vi que vocês estudaram, quer dizer, você considera uma fonte de tensão que vai carregar, digamos, o capacitor, e insere com ele tem um resistor. Portanto, existe o que a gente chama de produto RC. Ele tem um tipo de comportamento. E tem um outro tipo de comportamento, é que você vai carregar utilizando a fonte de corrente, especificamente uma fonte de corrente constante. O comportamento é diferente. Não é que o comportamento seja diferente assim. O capacitor é capacitor, ele carrega ou descarrega. Só que a forma dele fazer, o resultado do carregamento, é diferente conforme for o caso, e vocês vão ver isso aqui já já. Tá? É importante, gente, que vocês considerem o seguinte, no caso que nós estamos vendo aqui, o que nós temos? Nós temos um resistor, insere com a chave, essa chave aqui, ela tem, deixa eu colocar aqui na posição aqui, ó, ela tem 3 posições. Na posição off, desligado, esse terminal central dele aqui não está ligado nem com o da esquerda, nem com o da direita. Se eu ligar para um lado ou para o outro, ele fica ligado para esse outro lado ou para o seu outro lado. Então, ele tem 3 posições, 2 de ligar e uma totalmente desligada. Tá? Então, nós temos aqui um resistor de 10K, vou usar sempre um valor de 10K no circuito da aula de hoje, e um capacitor de 1000 micro. Observe que é um capacitor eletrolítico. Outra coisa que o eletrolítico tem, não sei se eu citei lá, mas você já conhece, é a questão da polaridade, cara. Bem indicado normalmente a polaridade. Esse terminal de baixo é o negativo. Então, se é que eu liguei aqui no negativo da fonte. Se não fizer isso, ele vai estourar. O outro resistor é de 10K também. Bem, gente, então guarda o seguinte, se eu tenho resistores e capacitores, ou seja, em série ou paralelo, nós temos, então, uma coisa que se chama constante de tempo, ou RC, ou constante de tempo de carga, ou constante de tempo de descarga. É o produto de um pelo outro. Tá? No caso aqui, o produto de 10K vezes 1000 micro, quanto que dá? RVC, quer dizer, 1 vezes Farad, dá segundos. Guarda isso aí. Então, 10.000 vezes 1000 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 segundos, tá? Use a maquininha aí e confira se vocês quiserem. Então, a constante de tempo desse circuito aqui é 10 segundos. É um tempo razoavelmente grande, né? Mas para a prática não pode ser menor, senão os efeitos que a gente quer mostrar vão acontecer muito rápido e a gente não vai perceber. Pudera também, né? Nós temos um capacitor aqui de 1000 microfarad, né? É muito grande essa capacitância e o resistor também é grande. Antes de mostrar esse funcionamento, eu quero fazer uma analogia aqui, só para ilustrar, que é essa analogia aqui. Ó. Primeira pergunta, suponha que o Fábio aí está no ponto A e vai chegar no ponto B. A meta é ele sair do A e chegar no B. Digamos que ele está aqui e vai chegar e ir para Betim. Só que cada passo que ele for dar está condicionado a ser equivalente à metade da distância a percorrer. Entendeu? Aí eu pergunto, quantos passos que ele gasta para chegar no B? Isso é em Betim. Se cada passo que ele vai dar está condicionado a isso. Obviamente, são quantos passos? Está calculando aí? Ninguém responde? Responda, gente. É óbvio, né? Primeiro passo está em Contagem. Segundo, ele está lá no Petrolândia. Não é isso? Que dia que ele chega em Betim? Provavelmente nunca, né? Por quê? Porque se ele está condicionado a uma coisa que é cada passo que ele der
equivale a metade do caminho a percorrer, ele pode dar milhões e bilhões de passos que ele nunca chega lá, porque ele está cada dia mais próximo, cada instante mais próximo, cada passo que dá ele se aproxima mais, mas não chega lá. Por quê? Porque o próximo passo sempre é aquele que vai ser a metade a percorrer, então não vai ser 100%, é a metade. É a característica da exponencial. E com o capacitor acontece a mesma coisa. Quando você liga um circuito capacitivo, igual esse aqui, no primeiro momento, quer dizer, no T igual a zero, o capacitor está totalmente descarregado. Quer dizer, a tensão entre as armaduras dele é zero. O que quer dizer que a tensão da fonte está toda sobre o resistor. E a tensão toda sobre o resistor, dividido pelo valor do resistor, dá a máxima corrente possível no circuito. É como se o capacitor, naquele momento, fosse um curto-circuito, né? Ele se comporta inicialmente como um curto-circuito. Esse curto-circuito não quer dizer que vai passar corrente por ele. Tem um dielétrico aqui, não passa corrente dentro dele. É que ele está totalmente predisponível a se carregar, tá certo? Ou ele não é limitador de corrente no circuito. Porém, quando ele vai se carregando posteriormente, né, a partir do T igual a zero, ele vai adquirindo uma polaridade. Quer dizer, o positivo aqui vai arrancar elétrons aqui dessas armaduras, vai puxar, né? Então vai haver um fluxo de elétrons vindo por aqui, ó, e ele vai colocar elétrons na outra armadura. Cada elétron que ele tira aqui, ele coloca um equivalente do outro lado. Então vai circular externamente uma corrente. Enquanto tiver corrente, enquanto tiver esse fluxo, a gente diz que o capacitor está carregando. Por quê? Porque eu estou retirando elétrons numa placa, numa armadura, e lá está ficando positivo. E eu estou colocando na outra, lá está ficando negativo. Então vai aparecendo diferença de potencial. À medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando. Só que essa diferença de potencial, o negativo dela está ligado no negativo da outra aqui, ó. Como é negativo com negativo, eu tenho aqui uma fonte em série com a outra, né, que o capacitor passa a ser considerado como uma fonte, sendo que, como é negativo com negativo, a resultante que vai aparecer aqui no resistor vai ser sempre a maior, que é o V, menos a menor, que é o VC, né? Sempre. E toda vez não. E à medida que o tempo vai passando e o capacitor vai se carregando, a menor vai aumentando e a resultante vai diminuindo. Na realidade, o capacitor, quando está carregando, ele está agindo no sentido de evitar o próprio carregamento, porque o carregamento dele promove a redução da corrente, já que a tensão aqui vai reduzindo e a corrente é função dela, é ela sobre o R constante. Então, à medida que ele vai carregar, ele mesmo está se sabotando, ele está evitando o próprio carregamento. Isso é um efeito reativo, por isso que o capacitor é chamado de dispositivo reativo, né? Nós temos na eletricidade dois elementos reativos. Um é o capacitor e o outro é o indutor, que vocês vão estudar no início do ano que vem. Quer dizer, o capacitor ele não tem ação, por exemplo, semelhante ao de um resistor. O resistor ele limita a corrente, né? O capacitor age no sentido de evitar a corrente ou o próprio carregamento. Então, ele reage, tá certo? Então, é a história aqui do gráfico aqui, ó. Para cada carga, ou cada valor de tensão que ele absorve ou carrega, é uma ação contrária ao carregamento dele. Então, quanto mais ele carrega, menos ele carrega. Tá certo? A gente, fazendo um gráfico do jeito aqui, colocando no eixo vertical o valor da tensão sobre ele e no horizontal o tempo, a gente observa o seguinte, que ele carregando, chega uma hora que, obviamente, ele atinge 50%. Né? E esse 50%, você pode demonstrar matematicamente, que equivale a 0,7 vezes o valor da constante de tempo. E como é que você obtém isso? Você pega aquela expressão de carga do capacitor que a Daniela passou para vocês, e no lugar de VC, você coloca metade da bateria, do valor V, e determina em qual instante T vai acontecer.
você vai chegar à conclusão que vai acontecer em 0,7 RC. Quer dizer, o primeiro passo foi dado aqui, ó, em termos de tempo, né? Não em termos de distância, ele teve esse tempo e carregou 50%. Quando ele está naquele momento com 50%, ele olha para frente e fala, pô, eu tenho mais 50% para carregar. Aí eu vou dar o mesmo passo, vou dar mais um passo equivalente a 0,7 RC. Obviamente, eu vou carregar com quanto? Com mais o que o circuito me permite carregar, que é 50%, que é dado pelo 0,7 RC, porque o passo que eu vou dar é 0,7 RC. Então, ele vai chegar no 75. Aí ele está lá no 75, olhou, parou ali, olhou, falou assim, pô, eu vou carregar, estou querendo chegar no 100%, mas eu tenho 25% e em 0,7 RC eu vou simplesmente carregar só a metade, isto é, 12,5, que é a metade de 25, e vai por aí. E vai por aí, chega-se a essa curva aqui, ó. Observe que com 4,9 RC, um tempo equivalente a isso, ele já está tão próximo lá do total, 99,216%, que eu já posso considerar 100%. A maioria dos casos considera-se 5 RC, que em 5 RC, 5 vezes o produto RC, ele já está totalmente carregado. Tá? É só uma consideração prática, porque está tão próximo que vai estar, para todos os efeitos, com 100%, todos os efeitos práticos, não reais, porque ele nunca vai estar realmente com 100%. Tá? Então, essa é a curva de carga dele, que é uma tensão aumentando nele, segundo esse formato, e, obviamente, o da corrente é o contrário, né? Já que o valor da corrente é dado por uma tensão constante, menos uma que está aumentando segundo esse formato. Então, vai ser igual a uma que vai estar diminuindo segundo esse formato. É uma exponencial decrescente. Bem, isso tudo vocês viram na teoria, né? Eu quero mostrar aqui no nosso simulador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, parar, para eu poder mudar a chave para a posição de carga. A posição de carga, eu liguei esse circuito aqui, ó. Coloquei um R de 10 em série com um capacitor de 1000. E vou pôr ele para simular. Para vocês enxergarem melhor, nós vamos fazer um gráfico. Aquele gráfico lá. Então, vamos lá. Está aí o capacitor carregando. Ele demorou um pouquinho, porque eu já tinha começado a simulação. Então, observe que ele vai se carregando. Olha os voltímetros lá, ó. No início ele carrega mais rápido, né? Depois ele vai cada vez mais lento. Associo a medida do instrumento, esse da direita aqui, que está sobre o capacitor, com a curva. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Como eu disse, a constante de tempo desse circuito é 10 segundos, né? Que é 10K vezes 1000 micro. V5 dá 50 segundos. Então, eu devo entender que o capacitor vai estar totalmente carregado em 50 segundos. Eu parei o tempo aqui, gente, ó, tem um reloginho aqui, ó, embaixo, vocês devem estar enxergando, e 27, alguma coisa segundos, tá? Então, ele já chegou que quase 11, assim, um pouquinho acima de 11 volts, né? Você começou um pouquinho atrasado aqui, mas isso não é importante. Vou ligar o tempo de novo e vou parar um pouquinho depois dos 50 segundos. Eu estou lá de olho no reloginho. 35, 36, 37, 41, 45, 46. Vou dar mais um pouquinho aí, pronto. 50, alguma coisa, tá? Eu vou esticar o gráfico aqui, ó. Esse gráfico, gente, ele tem uma característica que é a seguinte, quando passa do limite, ele continua, cara. Para eu enxergar melhor, eu mudo a escala de tempo aqui, ó. Colocar esse 2, que nessa escala eu consigo. É difícil, já passou o tempo aqui, ele não vai voltar o tempo atrás, graças a Deus, né? Ele não é máquina de tempo. Vou deixar o 6 aqui, ó. Eu tinha deixado o gráfico calibrado aqui para outro circuito lá na frente.
Vou fazer de novo aqui. Os 50 segundos está aqui, onde que eu estou. É mais ou menos aqui, ó. O 54 está aqui, o 50 está por aqui, ó. Onde que está a seta aí, ó. Quando chegar nesse ponto, eu vou parar. Estou com 22 e 50 segundos, é muito tempo, né? Dá para dormir. Mas eu estou querendo que vocês enxerguem isso aí, ó. Ele carregando e é a função exponencial, como vocês já viram lá na teoria. 43. Agora esse começou no T0 mesmo, esse aí não tem atraso, não. Pronto, 50 segundos. Olha aqui, ó. Está próximo do 12. Esse é aquele 99, alguma coisa por cento lá. Se eu deixar ele continuando, ele vai se aproximar cada vez mais do 12 volts, que é o 100% do VCC. Né? Mas nunca vai chegar lá. Como nós estamos... A aula está andando, né? Eu vou parar o tempo aí, ó, e passar a chave para descarga. Obviamente, o que vai acontecer, desculpe a tosse, é que ele vai diminuir exponencialmente, como vocês já estão acostumados a ver, né? Então, vai lá. É outra exponencial. Exatamente igual à primeira, só que ao contrário, né? Ele vai descarregando. Então, o que nós estamos vendo? É o comportamento dele num circuito RC, sendo que o R pode ser entendido como a resistência equivalente de qualquer circuito, né? E a tensão que ele está carregando é a tensão equivalente Thevenin. Ou é um circuito propriamente dito e a própria fonte. Bem, vamos parar por aí, né? Vou começar de novo aqui para mostrar um outro efeito para vocês interessante. Que eu acho, né? Então vamos lá. Vou começar de novo o carregamento dele aqui, ó. Como é que pode carregar se a chave está na posição de descarga, né, gente? Vocês vão me chamar de anta, que guria mesmo. Tá lá, deixa eu carregar um pouco. Agora, pensa bem, ele está carregando, aí o que eu fiz? Eu vou pegar esse botão aqui, ó, esse push button, ele está em paralelo com o capacitor. Deixa eu parar o tempo para mostrar lá. Ele está em paralelo, tá em paralelo com o capacitor. Então, se eu acionar ele, o que acontece? Ele curto-circuita o capacitor. Isso provoca o carregamento instantâneo, o descarregamento instantâneo. É o que eu vou fazer aqui, ó. Olha lá. Será que o capacitor descarregou? Aí, na hora que eu dei ontem, uma pessoa me perguntou, Ari, isso aí é uma linha reta? Aí eu pergunto a vocês, é uma linha reta? Essa descida aqui, ó. Alguém responde? É uma pergunta assim, aparentemente sim, simples, mas ela é extremamente importante. É uma reta? Alguém quer responder? Olha aqui, a subida é exponencial. A descida foi assim, ó, chap. Depois continua exponencial de novo e vai por aí. Aí a pergunta que não quer calar, é uma reta? Pode sacar, gente. Vocês podem falar sim, não? Professor, acho que é uma reta sim. Isso, eu gosto da resposta. Você acha que é uma reta por quê? Porque descarregou instantaneamente, né? Isso. Sim e não, tá? Se a chave for tida como ideal, você pode considerar uma reta. E na maioria das aplicações de eletrônica, quando a gente descarrega um capacitor dessa forma, o circuito que descarrega ele, quer dizer, a chave eletrônica, no caso, ela tem uma resistência interna tão pequena que você pode considerar uma reta. Só que não é. Por quê? Porque não existe resistência zero. Tá certo? Não existe resistência zero. E se for uma chave mecânica,
quando você fecha uma chave mecânica, você entende que é zero, você está usando a chave dela, mas existe uma resistência mínima, tá certo? E como existe uma resistência mínima, existe um R em série, existe um produto RC extremamente pequeno, e se existe um produto RC mesmo extremamente pequeno, a curva de descarga dele é uma exponencial. Você não está vendo exponencial, por quê? Porque o tempo é muito pequeno. Se nós tivéssemos um laboratório real, eu mostraria para vocês, porque lá eu estaria usando, para mostrar o gráfico, um osciloscópio. E com o osciloscópio eu consigo ampliar o eixo horizontal aqui, ó, infinitas vezes. Então, é como se eu esticasse isso aqui, ó. Eu pegaria só essa regiãozinha aqui do gráfico, aqui, ó, certo? E ampliaria ela, digamos, 1000 vezes. Você ia ver que é um exponencial. Existe reta de descarga, existe reta que você vai considerar, tá? Vai considerar, porque não há necessidade de você ficar estressando, o tempo é muito pequeno, dá para considerar. Mas, em termos, assim, reais mesmo, já que a gente está fazendo um estudo, né, fique sabendo que não é uma reta, né? É uma reta em termos práticos, em termos reais, não é uma reta. Tá legal? Vocês aceitam isso? Vamos agora a uma outra situação, gente, que está sendo representada aqui, ó. É o capacitor. É a segunda situação, né? Eu disse que estaríamos fazendo duas, vamos fazer a segunda agora. É o capacitor se carregando com corrente constante. Então, considere que essa fonte é uma fonte ideal, fonte de corrente ideal, tá certo? Portanto, a corrente que ela vai fornecer é 1 miliampere, está escrito lá, ó, indiferente a qualquer coisa, é 1 miliampere. Legal? Como é que o capacitor reage a isso? Como que ele se carrega numa situação dessa? Aí tem uma analogia ao lado aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um recipiente, cara, com paredes verticais paralelas, né? E uma torneira aqui, ó. Considera essa segunda torneira fechada. E eu abri essa torneira e deixei ela jogando água dentro aqui do recipiente e não mexi na torneira, o que quer dizer que o fluxo de água aqui, ó, é constante. A quantidade de água que joga por unidade de tempo é constante. Isso, o que acontece com a coluna de água? Vai aumentando, digamos, linearmente com o tempo, né? A altura da coluna, o nível da água, vai estar subindo com velocidade constante. É o mesmo que acontece com o capacitor. Se você está jogando cargas, quer dizer, tirando carga de um lado e jogando no outro, se você estiver carregando ele com uma corrente constante, é similar ao que acontece aqui com a torneira e com o recipiente. O recipiente é o capacitor que está carregando, que está enchendo, né? E a corrente é o fluxo de água. E o valor da corrente é estabelecido pela torneira. Então, eu tenho uma fonte de água, ou melhor, uma fonte de corrente aqui, né, com a torneira aberta, de tal forma que a corrente é de 1 miliampere. Então, ele vai se carregar com velocidade constante. Tá certo? Se eu fizer o gráfico da tensão aqui, ó, vai mostrar, obviamente, uma reta, porque a reta é a representação gráfica daquela função, como é que fala? Y igual a x, sendo y a tensão no capacitor, A é uma constante e o x é o tempo. Entendeu? Eu coloquei uma demonstração aqui para vocês entenderem melhor. Nós sabemos que, por definição, C, a capacitância, que é uma propriedade do capacitor, é igual à quantidade de carga armazenada por unidade de tensão. Quer dizer, 1 farad é 1 coulomb por 1 volt. Né? Isolando termos Q aqui, ó, Q igual a C vezes VC. Está aqui, ó, tá legal? Então, carga armazenada é igual o valor dessa característica do capacitor, né, que é a capacitância vezes a tensão que fica nos terminais dele quando tiver aquela carga. Nós sabemos também que corrente elétrica é a relação entre o número de coulombs, né, o número de cargas passando por uma seção de um fio por unidade de tempo, isto é coulomb por segundo. E substituindo aqui o valor de Q, né, de Q
que é C vezes VC, está aqui, ó. Eu fiz a substituição, então eu sei que a corrente, lá no circuito capacitivo, é o valor da capacitância, vezes a tensão lá nos terminais dele sobre o tempo. Isolando o CVC, eu tenho que CVC é igual I vezes T, está aqui, ó. Isolando o VC, VC é I vezes T sobre C. Então, veja bem essa formulazinha aqui, ó. A tensão nos terminais do capacitor é igual ao valor da corrente sobre a capacitância vezes o tempo. Se eu considerar que a corrente é constante, no caso específico do exemplo, e que a capacitância é sempre constante, então esse termo aqui é uma constante, o que faz com que a expressão do capacitor seja, da tensão do capacitor seja essa constante vezes o tempo. Portanto, a tensão no capacitor é uma constante vezes o tempo. Então, se o tempo vai passando, eu vou multiplicando ele por uma constante, dá o gráfico de uma reta. Tá certo? E como é que eu calculo essa constante? Basta pegar o valor da corrente e dividir pela capacitância. A nossa corrente aqui no circuito é 1 miliampere, isto é 10 a menos 3 ampere, e a capacitância é 1000 micro, isso é 10 a terceira vezes 10 a menos 6, dividido um pelo outro, dá o quê? Dá 1, né? Se quiser fazer, faz depois. Então, dá 1. Então, eu vou ter que o valor da tensão que vai aparecer é esse valor 1 vezes o tempo. Tá certo? Vou mostrar isso para vocês agora. Eu vou colocar a chave, eu vou para simular, passar a chave aqui para a posição de carga, aqui, ó. Eu vou produzir uma malha, né, pela qual o capacitor vai carregar. Essas chaves aqui paralelas para descarregar ele na hora que eu quiser. Então, vamos simular? Aí ele carregando lá. Vou aumentar o tamanho dessa figura para você enxergar melhor. Aí ele carregando. É ou não é uma reta? Cadê a exponencial aí? Ó? Nesse eixo eu tenho tensão, e nesse outro eixo aqui o tempo. É uma reta. Observa um detalhe aqui. Ó. Vou ver se eu consigo pôr ele para funcionar a partir de 0 aqui. Para a simulação, começa de novo lá. Pronto, ele está começando a partir de 0, para não ter esse atrasozinho aqui para atrapalhar. Parei o tempo aí. Agora observa o seguinte, aqui, ó. Tempo em segundo, a constante é 1. Então, em 1 segundo eu vou ter 1 volt. É 1 vezes T, né? Em 2 segundos eu tenho 2 volts. Eu já calculei de tal forma que desce 1 para facilitar para a gente. Então, observe aí, ó. Vou pegar aqui, ó, 4 segundos. Eu vou ter que ter 4 volts aqui, ó. 6 segundos. 6 volts. 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos, 10 volts. Quer dizer, o tempo vai passando, né? E o valor vai aumentando linearmente com ele. Vale lembrar, gente, que até agora, até hoje, ou até o início dos capacitores lá na teoria, vocês estavam sempre com grandezas que não têm relação com o tempo, né? A corrente no circuito de corrente contínua é um valor X. A tensão é a mesma coisa, a resistência é constante, quer dizer, você não está trabalhando com variáveis que relacionam com o tempo. A partir da hora que você estuda capacitor, introduz o capacitor no circuito, o tempo passa a ser considerado. É por essa característica, né, que a gente constrói dezenas, milhares de circuitos que envolvem tempo, tipo alarmes, circuitos de proteção, tal. Por quê? Porque o tempo agora é considerado. E eu posso ter o relacionamento de forma linear ou de forma logarítmica ou exponencial, depende do circuito. Se está carregando com corrente constante ou no circuito RC. Tá legal? Uma coisa interessante aqui, só para ilustrar, olha, eu vou reduzir a altura aqui e aumentar o comprimento. Veja aqui, ó, eu vou pôr ele para continuar carregando. Eu vou dar uma parada, vou continuar deixando, não, depois eu faço isso. Observe que está com 10 volts aqui, ó. Ele carregou com 10. Se eu deixasse ele se carregando, ele iria carregando indefinidamente, tá, gente? Essa tensão ia subir a vida toda.
Não ia ser aqueles 12 volts da escala, não. Ia ser 12, 20, 30. Se eu deixasse uma hora carregando, ele ia chegar no quê? 1 milhão de volts. Por quê? Porque a fonte que eu estou colocando aqui é ideal, ela não tem limite de tensão. E o capacitor vai carregando também. É claro que na prática isso não acontece, né? O capacitor vai estourar se ultrapassar o isolamento, e as fontes de corrente reais, elas têm limite também, né? Chega uma hora que ela satura, ela não tem condição de permitir o capacitor se carregar com a tensão acima da tensão interna dela. Aqui é simulação, né? Tudo é ideal. Então, eu quero mostrar isso aqui. Eu vou pôr ele para simular, continuar a simulação, e vou fechar essa chave aqui, o push bottom. Olha só o que aconteceu. Ele descarregou sobre o curto-circuito, e toda vez que eu fechar a chave, vai acontecer isso. Olha aqui, ó. Eu estou criando, gente, um circuito chamado gerador dente de serra. Eu estou produzindo uma função elétrica muito comum nos laboratórios, que é a onda dente de serra. A onda dente de serra é produzida por um capacitor carregando com a corrente constante. Olha a onda que eu produzi aqui. É um gerador de rampa. E vai por aí, tá? Não, vamos passar para frente que o tempo está andando. Não o tempo do capacitor, mas o tempo da aula. Do capacitor também está passando, né? Aliás, a aula já acabou. Daqui a pouco alguém vai me lembrar da chamada aí. Vou fechar a aula com esse assunto aqui, ó. É um exercício, tá, gente? Eu cortei muitas coisas aqui em função do pouco tempo que nós temos disponível, mas vamos lá. O que nós temos aqui, ó? É um capacitor carregando, não mais com corrente constante, tá? É um exercício. Esse circuito aí tem uma fonte de 12 e 2 resistores de 10, né? E um capacitor de 1000 e um monte de chaves aí, ó. Um monte de chave e um medidor de corrente na história. Eu quero fazer a associação com esse sistema aqui, ó. O que esse sistema tem? É uma cuba, né? É um recipiente no qual eu vou colocar água, e eu posso colocar água ou usando essa torneira, ou usando esse registro aqui, ó. Considere esse registro fechado e essa torneira fechada. Aí, quando eu abro a corrente, a torneira aqui, ele vai se carregar. Atenção, ele vai encher de água e vai, certo? Aí nós vamos ter duas situações a ser consideradas associando esse circuito. Digamos que ele se carregou, carregou não, ele encheu de água até essa altura que está aí, ó. Aí eu fechei a torneira e vai ficar isso aqui. Se eu abrir esse registro aqui, o que vai acontecer? A água que está aqui com nível marco do lado de cá, vai fluir e vai encher essa daqui, vai até transbordar se não tiver como. Se essa parede for mais alta aqui, provavelmente não vai sair pela tangente aqui, mas se não for, vai, né? Quer dizer, o fluxo nós tínhamos 2 fluxos aqui, ó, quando ele estava carregando, enchendo o recipiente, e quando eu fechei aqui, parei de carregar e abri o outro, ele vai descarregar para cá. Tá certo? Outra situação, suponha que na hora que eu comecei a carregar, e fui carregando, eu fechei essa torneira e o nível está aqui embaixo. Tá? O que vai acontecer? Se o nível está aqui embaixo, eu parei de encher com essa torneira e abri esse registro, obviamente vai haver o quê? Uma transferência de água para cá, vindo desse outro reservatório, até que chega a essa altura aqui. E morreu aí, tá? Não tem como carregar mais, a não ser que eu abra essa torneira. Agora, vamos associar isso ao exercício aqui, ó. Primeiro passo, eu vou para simular e tal, para poder movimentar a chave. O que eu fiz aqui, ó? A chave está aberta, eu fechei essa daqui. Com isso, eu constituí esse circuito aqui, ó. É aquele mesmo circuito lá do início da aula, o circuito RC, tá? Que tinha 10 em série com 1000, com uma constante de tempo de 10 segundos e uma tensão de 12. Nada diferente. Então, o capacitor vai carregar daquela mesma forma. É isso? Vamos fazer isso acontecer, então. Tá lá. Vamos deixar ele carregando. Agora, eu tenho 2 situações para fazer com vocês, associando a esse
sistemazinho que está aqui, ó. Eu vou deixar ele carregando até uma tensão maior do que ele vai encher esse recipiente aqui com mais água do que do lado de lá, tá? Depois vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, ele vai carregando. Deixa ele continuar carregando, então. Vai lá, é um exponencial. A tendência dele é carregar com 12, porque a bateria é de 12. Chegou lá no 10, eu parei. Acho que carregou 9 lá. Parei com 9, tá bom. Ele está carregado. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu parei a simulação e vou passar a chave para cá. Quando eu passei a chave para cá, eu vou fazer isso aqui também. Ó. Fechei a outra. Olha bem o que eu fiz. Ó. Eu transferi para cá. Não vai fazer diferença se eu não transferir aqui, ó. Aqui ou aqui é a mesma coisa, porque quando eu fechei isso aqui, ó, tudo isso aqui ficou no mesmo ponto do circuito, não é isso? Então, digamos que eu deixo dessa posição aí. Aí eu pergunto a vocês que não estão aí dormindo, o que vai acontecer com o capacitor nessa situação aqui? Observe que ele já está com 9 volts, olha lá. Está com 9 volts. Aí, se eu voltar para simular, o que vai acontecer? Alguém vai me dizer? Não tem importância errar, não, gente. Você está lá no laboratório, você quer saber o que vai acontecer, mas você já imagina o que vai acontecer. Se eu voltar a simular, você tem três opções. Ficar com o mesmo valor, aumentar ou diminuir. Na opinião de vocês, o que vai acontecer? Analisem. Nós estamos praticando a análise de circuito. Vou ajudar vocês. Olha. Quando eu fechei essa chave, o circuito mudou de configuração, obviamente, né? Eu passei a ter aqui, ó, essa malha aqui, ó. Aí, quando eu tenho uma configuração diferente, eu vou pensar e fazer uma pergunta lá no Tevin. Ô, Tevin, o que mudou? O que o capacitor vai enxergar agora? O capacitor sempre enxerga o equivalente Tevin, né? Antes, o equivalente Tevin era esse resistor e essa fonte. Agora não é, porque a configuração mudou. Agora eu tenho o quê? Uma fonte ligada em 2 resistores em série. A tensão equivalente Tevin é a metade, porque os dois valores são iguais, os valores dos resistores, e a resistência Tevin é essa aqui em paralelo com a de cá. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Então, a resistência Tevin também caiu para a metade. Aí o capacitor vai enxergar o quê? Opa, eu tinha 12 em série com 10. Agora eu tenho 6, a metade, em série com 5, porque é 10 em paralelo com 10. Só que eu já estou carregado com 9. E a fonte que eu estou aqui para me carregar é de 6. Então, se eu voltar a trabalhar, eu vou ter que chegar aos 6. Meu objetivo é o da fonte, carregar o da fonte, mas eu estou mais... É como se eu tivesse fechado aqui a torneira, gente, e jogasse uma fonte menor para carregar. Então, o fluxo agora inicial é ele devolver energia, quer dizer, jogar água para o lado de cá. Quer dizer, descarregar. Vamos simular para vocês verem lá. Vai descarregar. Ele vai descarregar até que valor? Até o valor da tensão equivalente térmica. Ele sempre vai tender a tensão equivalente térmica. E no caso aqui é 6. Olha lá. Quando ele chegar no 6, ele para. Quer dizer, quando ele se aproximar do 6, ele não fica a menos de 6. Quer dizer, a água excedente aqui, ó, foi toda para o outro lado. Entendeu? E agora? O que vai acontecer? Vai ficar aquele valor. Imagina que eu abro a chave aqui, ó. Eu abro essa chave aqui, ó. Ele vai tentar ir para o 12 de novo, ó. E assim sucessivamente. Entendeu? É dessa forma que o circuito se comporta. Toda vez que você estiver vendo um capacitor se carregando, pense em termos de equivalente Tevin. E se você não quiser ver gráfico, você pode até enxergar de outra forma aqui, gente. Ó. Vou fechar a aula aqui, que já está no final.
Deixa eu fazer uma coisa antes aqui. Ó. Eu já parei a simulação. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Ó. A chave está aberta, ele vai se carregando até os 12. Olha só a corrente aqui. Ó. Ela está, no caso, diminuindo, né? E o capacitor vai carregando. Aqui, ó. E vou parar lá no 9 de novo. Olha o sentido da corrente. O positivo está aqui, ela está descendo. Sentido convencional, tá? Chegou lá no 9, 10 volts. Então, ele está com 10 volts e estava circulando aquela corrente lá. Agora, o que eu vou fazer? Aquilo que eu fiz, eu vou fechar essa chave, eu vou devolver energia. O que vai acontecer? A corrente vai inverter de sentido, né? Antes a corrente estava, o fluxo era vindo para cá, agora é de cá para cá. Ó. Eu vou devolver, então o capacitor vai descarregar por onde? Por aqui, ó, até aquela tensão de 12, de 6. Então a corrente vai inverter, quer ver? Ó? Eu fiz uma bobeira aqui, eu zerei tudo. Deixa quando chegar no 9 de novo, eu volto a... Só que agora não vai chegar, que essa chave está aberta. Estava fechada. Vou abrir ela para chegar no 9. Aí chegou no 9. Mais ou menos 9. Fechei aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês agora. O capacitor está descarregando. Vai chegar no 6. Olha a corrente aqui, ó. Está negativa. Por que está negativa? Porque a corrente agora inverteu de sentido. Ele está devolvendo energia para o circuito. Quando ele está carregando, é um sentido. Quando ele está descarregando, é outro sentido. E ele vai descarregar até quando? Quando chegar no 6 aqui, ele vai parar. Por quê? Porque a tensão equivalente nesse novo circuito é 6. E está devagarzinho, por quê? Porque está lá naquela parte da exponencial que a tensão varia pouco. Chegou no 6. Na realidade é 6,000 alguma coisa, né? 6 não é. Tá claro, gente? Eu faço uma pergunta. Tem alguma pergunta? Acho que tá tranquilo, professor. O objetivo, gente, o meu objetivo é mostrar essas coisas para vocês, a gente ilustrar coisas que vocês já estudaram na teoria, né? É por aí, tá? Eu espero ter alcançado esse objetivo. Pronto.